Chico Xavier, Chico Xavier, Chico Xavier é sempre ajuda. Chico Xavier, Chico Xavier, quem tem ouvidos pra ouvir, escuta. Francisco é como um rio desde a nascente, ele colhe como quem planta semente. Suas margens são prenúncio para um futuro. Eu não tenho que jurar, mas se quiser eu juro. Chico Xavier, Chico Xavier, Chico Xavier é sempre ajuda. Chico Xavier, Chico Xavier, quem tem ouvidos pra ouvir, escuta. Chico Xavier é meio estranho pra quem não acredita em seu próprio coração. Chico Xavier não tem tamanho, ele é luz iluminando a escuridão. Chico Xavier, Chico Xavier, Chico Xavier é sempre ajuda. Chico Xavier, Chico Xavier, quem tem ouvidos pra ouvir, gente, quando eu li a primeira vez a biografia do Chico, e o Chico contando como a tia judiava dele, né, enfiava garfos na barriga dele, meu Deus, eu me identifiquei na hora com a história do Chico Xavier. E eu me lembro que eu chorei muito com essa história, né? Credo, até me deu um calor aqui. Fiquei muito emocionado e eu entendi. Só eu não compreendia. E eu tinha muito estudo e sempre, digamos assim, em função do estudo, né? Eu não conseguia, até hoje meio que eu duvido da questão da reencarnação, até porque eu estudei outras religiões também, e então eu botei dúvida dentro da minha própria cabeça, né? Então por isso até que eu afirmo que eu sou ecumenista, e eu gosto de todas as religiões, e respeito todas, porque acho que é assim que Jesus faria. Eu tento pensar como Jesus. Jesus vai encontrar pessoas necessitadas do seu evangelho, da sua palavra, do seu testemunho em todas as religiões, gente. Então a gente tem que respeitar o nosso próximo, o nosso irmão. Mas o que eu queria mais tocar no assunto aqui vocês têm acompanhado assim a minha vida. Hoje mesmo eu estava conversando com o Jonas, ele falou assim, Carlos, eu acho que tu está num processo de desintoxicação, mas tu está se desintoxicando de algumas pessoas muito tóxicas, que
te derrubavam, te botavam para baixo. E no caso eu estou me referindo sim à tua família. Para a tua família, e entre eles se autocompletam, digamos assim, né? Até dentro do espiritismo kardecista se fala muito da obsessão entre encarnados, entre pessoas vivas, né? Um alimentando o outro. E é bem assim que sempre aconteceu na nossa família, né? Então, minha mãe alimentando a minha irmã, minha meia-irmã alimentando a minha mãe, meu pai alimentando minha madrasta obsediando os próprios filhos dela, obsediando meu pai, e meu pai obsediando eles todos. Então fica aquele ciclo interminável de obsessão, auto-obsessão e obsessão entre encarnados, né? É um processo obsessivo que não é só resultado de maus espíritos ou de demônios. Não, é resultado de como as pessoas se comportam, da falta de amor, né? Da falta de compreensão entre as partes. A última vez, né, que eu tive a discussão com meu pai, eu falei: pai, sabe uma coisa que me magoa demais? Tu nunca me convidou para conversar e me disse assim, porque eu, se fosse com meu filho, eu faria isso, entendeu? Eu chamaria meu filho e diria para o meu filho: filho, eu sei que em alguns momentos, durante a tua criação, durante o nosso relacionamento, meu filho, eu errei contigo, com certeza, né? Todos nós erramos no nosso dia a dia, às vezes nem tanto, mas muitas vezes a gente erra com a nossa mãe, a gente erra com o nosso pai, com o nosso avô, com nossa avó, com os nossos amigos, a gente julga antecipadamente, né? A gente tem aquela questão de querer pré-julgar, a gente já tem um julgamento antecipado para soltar e dar sentença. Eu sou o juiz carrasco e também a pessoa que vai lá e dá a injeção mortal para a pessoa morrer logo, né? Então, eu me tornei reencarnacionista em função da leitura do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Mas o que mais realmente me convenceu da reencarnação foram os testemunhos, as obras do Chico Xavier, né? E principalmente essa coisa de eu ter me identificado, né, de uma certa forma com o Chico Xavier, com o sofrimento que ele teve, né, com a parenta dele, que faleceu a mãezinha dele, e aquela parenta judiava, fez até ele lamber as feridas do filho dela, e a mãe do Chico apareceu e: mãe, e agora o que eu faço? Obedece, obedece, obedece. Todo o sofrimento é válido, todo sofrimento lá na frente vai voltar em graças divinas e vai te preparar para alguma coisa, meu filho. Então tu está sendo preparado. Chico Xavier, meio sem entender, né, as palavras da mãe, confiou na mãe, né? Então vou obedecer a minha mãezinha que morreu aqui, ó, veio, não sei nem da onde, mas está aqui me dando conselhos, presente na minha vida, mesmo depois de ter desencarnado, de ter falecido, ela está aqui, ó, eu estou vendo ela, né? Eu achava assim uma loucura
as histórias do Chico Xavier, o que ele contava. Mas aí eu comecei a pesquisar, eu comecei a ir atrás, como muitos médicos, cientistas foram atrás de Chico lá em Pedro Leopoldo, depois, posteriormente, em Uberaba, depois houve o Pinga Fogo 1, Pinga Fogo 2, né? Então, se tu acompanhar, meu Deus, se tu acompanhar, é como o Padre Marcelo, como o Padre Fábio de Mello falou, como que eu vou dizer que o Chico Xavier estava errado se ele foi um exemplo de vida, um homem simples, humilde, que ajudou tanta gente e estimulou a fé com exemplos de vida, com exemplos de comportamento. Então não tem... Chega a tal ponto assim que a pessoa se comporta de tal maneira que tu tem que confiar nela, porque ela está te dando as provas todos os dias. Se tu não confia, então, como diz a letra da música, quem tem ouvidos para ouvir, escuta. É mais ou menos por aí. E tu, até Jesus dizia, nós precisamos termos ouvidos para escutar e olhos para ver. Mas o que adianta se nós temos ouvidos e olhos, uma boca para falar, mas nós nem escutamos, nem queremos ver e muito menos queremos conversar sobre qualquer coisa. Não queremos conversar. Nós falamos quando muito com o amigo mais chegado, o amigo mais próximo, aquele que a gente pode confiar e contar alguma coisa sobre nossa situação financeira, amorosa, nossa carreira profissional. Mas a gente poder se abrir, gente, entre os membros da nossa família, onde isso acontece, pelo menos não na minha. Na minha não acontece, nunca aconteceu. Se acontece, ou se aconteceu nessa segunda família do meu pai, depois que ele se casou com a minha madrasta, que bom, né? Talvez a minha madrasta, meu pai, meus meio-irmãos, as pessoas, as crianças e as pessoas que hoje são adultas, que o pai adotou ao longo da vida, deixando eu nas ruas de mendigo abandonado e adotando outras pessoas. Quando tem um filho de sangue aqui, eu sou sangue dele, o primogênito, mas ele preferiu adotar um monte de gente por aí e deixar eu abandonado nas ruas. Então é difícil cair a minha ficha, é difícil entender, eu não consigo entender. Não, porque tu aprontou, porque tu fez isso. Mas eu fiz e aprontei realmente. Eu caí nas drogas, mas já com 16 anos, o pai me botou numa clínica psiquiátrica sem sequer saber se realmente esse era o melhor caminho. Ele simplesmente seguiu a orientação de uma pessoa qualquer lá e me botou numa clínica, me largou lá na clínica Pinel. Eu fiquei 10 dias amarrado nu, numa cama. Sabe o que é tu ficar amarrado completamente pelado, nu, numa cama, com faixas na cabeça, onde tu não pode nem mexer, nem olhar para os lados, totalmente amarrado, 10 dias, eu com apenas 16 anos, fiquei 10 dias amarrado numa cama. Eu nunca vou esquecer isso, nunca. Nunca. Você está entendendo? Meu pai, minha madrasta, meus meios irmãos, toda a minha família, eu nunca vou esquecer. Agora, a beleza da promessa, da doutrina, da filosofia do espiritismo kardecista e da teoria, entre aspas, da reencarnação, é que nós podemos resgatar, resolver, entrarmos em acordos, um pagar a dívida para o outro. Não estou falando em dinheiro, mas estou falando na forma de compreensão, na forma de perdão, né?
Porque eu tenho que perdoar tudo e todos. Tudo que eu passei, eu tenho sim que perdoar. Eu posso não esquecer, jamais eu vou esquecer que com 16 anos eu fiquei 10 dias amarrado numa cama, dentro de uma clínica psiquiátrica. Eu nunca vou me esquecer, jamais. E depois que eu ia a óbito, e sei lá se eu vou ter realmente uma vida depois da morte, mas eu nunca mais vou esquecer que eu passei por isso e que meu próprio pai me largou lá dentro daquele lugar, daquela clínica de gente maluca, de uma psiquiatra totalmente doida. Ela dizia para mim: pois tu só vai ficar aqui na ala particular por um mês, porque o mês que vem eu vou convencer o teu pai a te botar na ala pública, aí tu vai subir lá para o último andar. Eu ficava sem entender nada. O que essa psiquiatra está com tanto ódio de mim? O que eu fiz para ela? Eu nem conheço. E dito e feito, fechou um mês, eu fui para a ala pública, dormia lá num quarto com um monte de gente doida, completamente doida, sem querer depreciar a pessoa com problemas de saúde mental. Mas gente, o que eu passei na minha vida, mais de 25 internações em clínicas psiquiátricas, mais de 6 anos da minha vida preso dentro de clínicas psiquiátricas, simplesmente porque minha família queria lavar as mãos e queria se ver livre de mim. Eu me sinto sim injustiçado a vida inteira. Não tenho esse direito de me sentir, tu não se sentiria injustiçado? De repente a minha madrasta engravida, e eu com 11 anos sou colocado num internato porque ela está grávida e não quer me cuidar. Se ela ama meu pai, ela tem que provar para o meu pai que ama e me cuidar. Mas não, o que ela fez? Convenceu meu pai a me botar no internato. Outro dia, conversando aqui, as pessoas, mas Carlos, tu exagera quando tu se queixa da tua madrasta, ela não deve ser tudo isso. Então vai lá ver se eu estou mentindo ou não. Vamos lá ver se eu estou mentindo. Não me julguem, não me subestimem também, porque quem me subestimar vai cair do cavalo. Vai. Na última briga que eu tive com o pai, na discussão dentro do carro, eu falei para ele assim: eu tenho muita mágoa do senhor. Tu se lembra que eu não tinha o quê? Eu não estava ainda no internato, eu tinha 10 anos. Tu chegava dos bailes e tu me encontrava do lado de fora do apartamento, eu dormindo no tapete. Eu todo enrolado, dormindo no tapete, ali na Cidade Jardim, onde tu tinha comprado um apartamento para ti, para ela, e eu estava morando com vocês, temporariamente, pelo que eu entendi depois, Quando tu chegava de madrugada dos bailes, tu me encontrava onde? No tapete, do lado de fora da casa, eu dormindo no tapete, enrolado ali, sem nem cobertor. Ela me jogava para fora e tu fica aí no tapete, quando teu pai chegar, tu entra com ele. E aí quando o pai chegava, o pai me levava lá pro quarto, me cagava, pau, me espancava e dizia: grita, grita, porque se tu não gritar bastante, eu vou ter que continuar te batendo. Porque ela quer te ouvir teus gritos. E eu não gritava. Mas pode me desmontar, me quebra todinho, mas eu não dou um pio. Eu sempre fui teimoso. Eu sou chato mesmo, sou chato. Por que eu vou dar prazer para minha madrasta? E para quê? Para que depois o pai, depois de me arrebentar e me cagar e me espancar, pau, ir lá deitar cansado do baile, exausto, deitado do lado dela na cama e ela dormir. Quer dizer, e o pai dorme em paz, enquanto eu fico lá no meu quarto, todo arrebentado, chorando.
não chorando por causa da dor do espancamento, mas chorando pela mágoa do meu pai, do meu próprio pai, ter me espancado a pedido de uma mulher que eu não sei porquê tinha tanto ódio de mim. E eu tinha, 10 anos, né? Ainda, ela nem estava grávida ainda. De repente ela engravida e interna, me manda lá para Nova Petrópolis, no Colégio Bom Pastor. Eu saio do internato e vou morar com a minha avó. Agora, por que entraram na justiça e separaram eu e a minha irmã? Para não dar pensão completa para tua mãe. A minha madrasta convenceu meu pai a entrar na justiça e aí o juiz separou, deu a guarda da minha irmã para minha mãe. A minha guarda entregou para o meu pai. E não era então para o meu pai me cuidar e me proteger, já que ele recebeu a minha guarda? O que ele faz? Me dá um chute na bunda e me manda para o internato. Onde lá eu começo a fumar cigarros, eu começo a usar drogas. E aí, mais para frente, anos e anos depois, eles vêm dizer que eu fiz um monte de coisas, que eu roubava, que eu fazia, que acontecia. Mas por quê? Por que eu fiz isso, gente? Vocês me protegeram, vocês me deram educação, vocês me ensinaram alguma coisa, a não fazer coisas erradas, a se comportar direitinho, vocês acompanharam a minha vida, o desenvolvimento. Eu saí da infância para pré-adolescência, para adolescência, depois a minha vida como jovem, vocês me ajudaram. Eu ia para a faculdade de ônibus, enquanto meus meio-irmãos iam de carro particular, de van. Então, peraí, não estou querendo me vitimizar aqui, já me vitimizando, mas o bom do espiritismo kardecista, da reencarnação, é que ele te promete, né? Essa visão espiritualista te passa o conhecimento de que é possível sim, antes do nosso desencarne, enquanto estivermos na carne, vivos, resolvermos as nossas pendências kármicas, né? As nossas pendências espirituais uns com os outros. E eu tenho as minhas pendências, talvez de outras vidas passadas, e por isso eu passei tudo isso. Talvez até, quem sabe, numa vida passada eu não fiz judiaria, maldade para minha madrasta, para os meus meio-irmãos, até mesmo para o meu pai, e por isso, nessa vida, eu tive que passar por isso, exatamente para resgatar aquelas maldades que em outras vidas eu talvez tenha feito para eles, porque só pode ser isso, não tem outra explicação. Ou era só para que caísse a ficha e eu entendesse, ou é só porque Deus queria que eu, com 56 anos, que eu tenho agora, ficasse fazendo vídeos constrangedores para a família Neyer. É só esse o objetivo de Deus na minha vida? Me preparar para começar a fazer vídeos constrangedores e deixar todo mundo constrangido. Esse é o objetivo de Deus na minha vida, né? Me estimular a aprender a cantar, a administrar os texirus, o acervo do pai e tudo mais, mas ser um instrumento do diabo na família Neyer, botar a família Neyer abaixo. É esse o propósito de Deus, então, na minha vida e na vida de toda a família Neyer. Pensem comigo. Pensem comigo, só pensem. Peço tua bênção, Chico. Cuida de mim. Chico Xavier, Chico Xavier, Chico Xavier.
sempre ajuda. Chico Xavier, Chico Xavier. Quem tem ouvidos pra ouvir, escuta. Chico Xavier é como o rio desde a nascente, ele colhe como quem planta semente. Suas margens são prenúncio pro futuro. Eu não tenho que jurar, mas eu juro. Chico Xavier, Chico Xavier, Chico Xavier é sempre ajuda. Chico Xavier, Chico Xavier. Quem tem ouvidos pra ouvir, escuta. Chico Xavier é meio estranho pra quem não acredita em seu próprio coração. Chico Xavier não tem tamanho, ele é luz iluminando a escuridão. Chico Xavier, Chico Xavier, Chico Xavier é sempre ajuda. Chico Xavier, Chico Xavier. Quem tem ouvidos pra ouvir,